Hoje vamos ter uma aula diferente. Vamos misturar música e literatura. Vamos falar sobre um dos poemas mais interessantes da obra de Carlos Drummond de Andrade, Cidadezinha Qualquer. Vamos ouvir uma canção própria da terra de Drummond. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais, eu saí da minha terra pra não voltar nunca mais, mas a saudade marvada me fez voltar para trás. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Minas Gerais, vocês sabem, é terra de Carlos Drummond de Andrade. Minas Gerais é caracterizada por ser um estado ainda eminentemente rural e com inúmeras cidades do interior. E é justamente essa realidade provinciana que vai ser focalizada neste poema. Para você analisar um poema e fazer a sua interpretação, procure primeiro o verbo. Vamos tomar, então, começar pela primeira estrofe. Quantos verbos aparecem na primeira estrofe? Eu diria que nenhum, se nós considerarmos que cantar é um verbo em forma substantiva, nominal. Você pode dizer o cantar. Depois aparecem o verbo ir, vai, mas se repete. Para efeito de interpretação, um verbo só e olha, o verbo olhar, o segundo verbo. Depois não aparece mais verbo nenhum. Concluímos que predomina em todo o poema a presença de substantivos. E aí, se nós partirmos do princípio de que o substantivo é a classe gramatical que denomina os seres, que dá nome às coisas, nós concluímos que na primeira estrofe aparecem uma série de seres concretos, materiais, vegetais, abstratos. Temos então, por exemplo, mulher, um ser humano, animado, entre bananeiras, seres vivos, mas vegetais, de vida vegetativa, casas, um ser material, e depois, em seguida, os substantivos abstratos, cantar, o substantivo abstrato cantar. Esse processo de colocar no mesmo nível, na mesma condição, seres das mais variadas ordens, se repete na estrofe seguinte, agora com algum movimento, mas é um movimento repetitivo. E aí aparecem seres humanos, como o homem, seres animais dotados de ânima, de alma, cachorro, burro, e o ser material,
concreto, janela. Mas nesse caso, as janelas olham. Ora, janela tem olho? Não são as janelas que olham, não são os seres que olham, são as janelas que olham, as janelas olham. O que ocorre aí é a personificação da janela, é a transformação da janela em persona, em pessoa, com características próprias de seres humanos. Este verso, as janelas olham, é a senha para a interpretação do texto. É ele que vai te dizer como deve ser interpretado. Ou seja, que todos os seres que aparecem na cena estão numa mesma condição. São coisas. Tem uma vida vegetativa, uma vida besta. Daí a exclamação do eu lírico, que aparece no pronome pessoal, meu Deus, diante desta cena. Ora, ainda cabe uma pergunta. Por que tanto substantivo em detrimento de tão poucos verbos? Porque, na verdade, isso é um poema postal, um poema fotográfico. Vejam que o motivo do olhar está claro no verso e no verbo as janelas olham. O motivo do olhar é o motivo do voyeur, daquele que vê, que olha, que mira o ambiente e as pessoas. O fotógrafo é o voyeur por excelência. E o que Drummond quis fazer aí, e fez muito bem, foi imitar a linguagem da fotografia, que já era uma máquina moderna na época. E por falar em moderna, este poema faz parte da primeira fase do modernismo, a fase heróica, a fase mais revolucionária, tanto na política, na cultura, quanto na literatura. Daí essa interinfluência de outras artes, como o cinema, que vai aparecer em outros poemas e em outros autores. Terminaria dizendo que vocês devem reparar que a compreensão do texto é muito fácil. As palavras são simples. Até uma criança entende. Mas a interpretação é bem mais interessante e bem mais complexa. Se gostaram desse vídeo, deem um like no nosso canal, façam perguntas que serão respondidas com o máximo prazer.